Sabina, vamos falar agora de violência contra a mulher. Em 2019, antes da pandemia, a polícia registrou em média 3 casos de importunação sexual. Este ano, a média diária está em 4 casos. É o que revela os dados obtidos com exclusividade pelo Bom Dia, via Lei de Acesso à Informação. Ou seja, temos aí um semestre pela frente, muito o que se fazer e vigiar para tentar mudar esse cenário lamentável. E um dos ambientes mais temidos pelas mulheres, maioria entre as vítimas, exatamente o transporte público, né, Sabina? É o que a gente vai ver nessa reportagem. Como é que você se sente dentro de um ônibus lotado, por exemplo? Insegura, né? Com receio das pessoas que encostam ali na gente. Já aconteceu alguma coisa com você dentro de ônibus, dentro do transporte público, em relação a assédio? Eu evito muito ao máximo não ir sozinha nesse transporte público, sempre ter alguém comigo. Dependendo do horário, se eu tô sozinha, dependendo do transporte, que é principalmente ônibus, que sempre é mais vazio, né? Eu já fico um pouco mais receosa se alguém senta do meu lado, se alguém tenta se aproximar um pouco mais, principalmente à noite, no horário que eu tô voltando do trabalho. Relatos tristes e difíceis de aceitar, mas, infelizmente, relatos comuns. São mulheres que se sentem inseguras, mulheres que já foram vítimas de importunação sexual. No transporte público, a lei dá o nome de importunação sexual, que seria todo tipo de contato sexual físico, sem o consentimento da vítima, mas sem o uso da violência e da ameaça, que seria o característico do estupro. Então, essas seriam aí as duas figuras para a gente diferenciar. Um crime que aumentou neste ano. Dados obtidos com exclusividade via Lei de Acesso à Informação pelo repórter William Rafael e analisados pelo produtor Anderson Colombo mostram que em 2019 foram registrados em média 3 casos por dia. No primeiro semestre deste ano, esse número subiu para 4. Uma vez eu fui obrigada a dar um tapa no metrô porque a pessoa, mesmo me afastando, veio vindo. Eu avisei 2 vezes, na terceira eu virei um tapa. Descendo a escada, eu fui assediada, um homem veio para tentar passar a mão, eu gritei, empurrei. A mulher, ela é objetificada sempre a mulher, ela deu lugar, ela deu espaço, só que não é verdade, a mulher, ela é livre para ela fazer o que ela quiser. É bastante perigoso, então realmente é um pouco complicada essa situação para diversas mulheres, em diversas regiões. Tem regiões que é mais complicada ainda, em questão de horários. E ela tem razão. A estação Sé do metrô, a Avenida das Nações Unidas, estação Tatuapé do metrô e CPTM, Avenida Paulista e a Avenida Mário de Andrade na Barra Funda. Foram os lugares que mais registraram casos desde 2019. E todos são locais com grande circulação de pessoas. Isso tem mais relação com o aumento do conhecimento a direitos e acesso ao exercício desse direito do que necessariamente ao aumento da prática dessas condutas. Quem passa por esse tipo de situação pode se dirigir a uma delegacia de polícia, tanto delegacia da mulher, no caso de mulheres, crianças e adolescentes, quanto delegacias comuns. Nos ônibus, a SP Trans treina os motoristas e cobradores para saber como ajudar a vítima. O motorista ou o cobrador tem procedimento de fazer a parada desse ônibus, segurar a pessoa, né, o suspeito, e chamar a polícia imediatamente para que essa mulher faça a denúncia dela e essa pessoa, esse agressor, seja preso. Quanto mais provas ela reunir, mais forte fica a denúncia dela para poder ser investigada. Mas mesmo que ela não tenha, devido ao pânico, todos os elementos, ela pode fazer a denúncia assim mesmo. O transporte coletivo também tem o posto avançado de apoio à mulher, que é uma parceria da Prefeitura por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania com a SP Trans e Metrô. São 3 unidades, no terminal de ônibus Sacomã, na Zona Sul, na estação Santa Cecília, da linha 3 vermelha, e na estação Luz, da linha 1 azul. Qualquer mulher que esteja passando vítima de violência doméstica, por exemplo, a gente fala para ela que tipo de violência existe, quais são os equipamentos que ela pode utilizar, de te dar toda essa orientação, além de atendimento jurídico, social e psicológico. Mas também o posto, ele está aqui para ajudar outras mulheres em caso de outros tipos de violência, para dar essa orientação. Então, qualquer tipo de violência, a gente está aqui para fortalecer e saber que ela não está sozinha. Esse foi justamente o sentimento da filha dessa mulher, que preferiu não se identificar.
Ela estava no ônibus, sentadinha quieta, e aí sentou um rapaz do lado dela e começou a passar a mão nas pernas dela. Na forma a gente fica sem reação, a gente trava, a gente não sabe o que fazer. Ela ficou num pânico, né? Mas aí ela desceu, chegou em casa, conversamos bastante, ela estava chorando. Chegou em casa e ela se soltou, né? Aí chorou bastante. Ela conta que a conversa e o acolhimento foram fundamentais. O que é mais importante que eu acho nisso tudo, que eu percebo na minha filha, foi a importância dela ter falado, procurado alguém, procurado um órgão, conversado, se exposto. Eles deixaram bem claro para ela que a culpa não era dela. Logo depois dessa entrevista, as funcionárias do posto de apoio à mulher nos avisaram de outro caso. Saímos do Sacomã e fomos à delegacia da Vila Prudente, onde Sandro Marques da Costa, de 48 anos, estava detido. Entrei dentro do ônibus. Tinha vários bancos para ele sentar, o rapaz veio atrás de mim na hora que eu entrei no ônibus, ele entrou na sequência. Tinha vários lugares para ele sentar que não precisava ficar do meu lado. Porém, ele ficou do meu lado. Chegando perto do terminal, ele pegou e apertou a minha cintura. Aí foi na hora que eu peguei e comecei a gritar. E ele pegou e sentou no banco da frente, como se nada tivesse acontecido. Segundo a polícia, ele tem mais de 5 passagens por crimes contra a dignidade sexual. Entre eles, estupros, estupro de vulnerável e importunação sexual. Agora, só foi detido graças ao treinamento do motorista e do cobrador e à coragem das mulheres. Chegando no terminal, eles chamaram os guardas. Assim que ele abriu a porta de trás, ele tentou fugir. Uma mulher pegou, correu atrás dele para segurar ele e na sequência já veio outras pessoas segurando ele até a polícia chegar. A primeira a correr atrás do cara foi uma outra mulher. Foi outra mulher. A primeira a correr atrás dele, segurar ele, foi outra mulher. Bom, a gente vê as mulheres falando assim, é claro, preservando a identidade, né? Imaginamos que é fácil, mas não é. Exatamente essa dificuldade em expor esse tipo de problema que acaba dificultando também que exista uma punição. A Carol Iannelli pode falar mais sobre isso, né, Carol? Bom dia, ao vivo agora. Oi, Rodrigo. Oi, Sabina. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Acabamos agora de ver essa reportagem, né? Eu estava reouvindo essa entrevista que nós fizemos. Nós estávamos justamente fazendo essa reportagem nos últimos dias, quando surgiu esse flagrante. Nós corremos, eu e minha equipe, até a delegacia da Vila Prudente para acompanhar o desenrolar desse caso. Conversei com a vítima, ela contou toda a situação terrível que ela passou. Ela me contou que ela tinha trabalhado a noite inteira, ela estava voltando para a casa dela de manhã, quando ela passou por essa situação dentro do ônibus. Esse homem sentou bem do lado dela e começou a tocar o corpo dela sem o consentimento. E teve toda aquela mobilização dentro do ônibus. Que bom que motorista e cobrador estavam treinados, eles levaram o ônibus até o terminal mais próximo ali. E esse homem tentou fugir, como vocês ouviram na reportagem. E eu achei muito bacana reforçar esse detalhe, que a primeira pessoa a se mobilizar também e a correr atrás dessa pessoa foi uma mulher que também estava dentro desse ônibus. Depois disso, mais pessoas se encorajaram. Um segurança também do terminal foi atrás e conseguiram pegar esse homem em flagrante. Inclusive, o segurança desse terminal acabou se machucando. Ele feriu o rosto na tentativa de segurar esse homem. Deu certo. Essa mobilização de todos conseguiu fazer com que esse homem fosse capturado naquele momento. A polícia chegou e ele foi encaminhado para a delegacia. E eu acho sempre muito importante, porque cada vez que uma mulher se fortalece, todas nós nos fortalecemos. Todos os espaços deveriam ser seguros para todos nós. Quando um espaço fica mais seguro para uma mulher, não é só para aquela mulher, é para todas nós e para todos. Por isso que essa é uma luta que não deveria ser só de mulheres, é de todos. Eu queria reforçar, inclusive, que a ideia dessa reportagem foi do repórter William Rafael, foi editada pelo editor Pedro Henrique Moreira. É um conjunto de forças que pode fazer com que tenha alguma mudança efetiva. Nós estamos aqui em frente a um posto de atendimento à mulher, nós estamos no terminal Sacomã, um lugar de muito movimento. Esse lugar aqui abre às 8 horas da manhã. E como esse, existem outros vários pela cidade, em várias estações de trem, também de metrô. Tem o espaço Acolher da CPTM em diversas estações de trem que tem o mesmo objetivo. O pessoal pode ir até lá, fazer a sua denúncia se você foi vítima de importunação sexual dentro do transporte público ou nas dependências, como nos terminais. A gente sabe que às vezes esses riscos não estão apenas dentro do ônibus, às vezes subindo uma escada, às vezes você está um pouco mais sozinha, alguém se aproxima de uma forma
estranha, maliciosa. Pode acontecer, infelizmente, em qualquer lugar. Então, existem esses postos em várias estações. Na CPTM, o nome do posto é Acolher e tem essa mesma intenção. A mulher pode ir até lá, levar a sua denúncia, vai ser acolhida por outras mulheres. E lá, essa denúncia vai ter um encaminhamento. Essa mulher pode ser encaminhada para uma delegacia especializada, para a Delegacia da Mulher, da Casa da Mulher Brasileira e dar prosseguimento a essa denúncia. É muito importante denunciar para que esses números, esses casos todos se tornem estatísticas, né? Como nós vimos, teve um aumento quando a gente compara o ano passado com o primeiro semestre desse ano, já teve um aumento no número de registros. Então, só que a gente sabe também que é só um registro, né? Infelizmente, muitos casos não são registrados. Eu conversei também com o William Rafael, que fez as entrevistas, assim como eu, e nós dois passamos pela mesma situação. Nós abordamos muitas mulheres e várias disseram pra gente que tinham sido vítimas de importunação sexual e elas não queriam contar pra gente. Elas estavam muito desconfortáveis, elas ficavam bem perturbadas e não queriam conversar com a gente. E assim, não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes e várias pessoas que eu e o William encontramos. E algumas pessoas acabaram contando pra gente que foram vítimas. E quando não são vítimas, elas estão com medo. Nós estamos com medo. A gente entra num vagão, se ele está cheio, a gente está preocupada porque ele está cheio. Se a gente entra num lugar que está vazio, a gente fica com medo porque está vazio. Se acontecer alguma coisa, talvez ninguém consiga nos salvar daquela situação. Por isso que é importante que a gente bata nessa tecla bastante, porque quanto mais a gente falar sobre esse caso, mais claro vai ficar que isso é um absurdo, isso é inadmissível. Importunação sexual é uma prática considerada crime desde 2018. Se o homem for pego em flagrante, tem mais chance dele ficar preso. Inclusive, acho que daqui a pouco nós vamos comentar, né, que esse homem que foi pego nessa situação que eu contei para vocês, nessa mobilização, no final das contas, ele não ficou preso. Nós temos uma nota da Secretaria de Segurança Pública que vocês vão explicar daqui a pouquinho pra gente. Mas é isso, Rodrigo. Quando uma mulher se fortalece, todos nós nos fortalecemos. É isso aí, Carol. Seguir nessa luta, viu? Lamentável. E aí você fica... Daí você vê, você explicou, mostrou toda a dificuldade, né, de conseguir um flagrante, a mulher ir lá, registrar, localizar o cidadão criminoso. E aí o cara vai para a delegacia e depois é solto. É solto. Descrença na justiça, né? Muita gente já comentando até isso. O homem tinha um monte de passagem, né, relacionada a assédio, essas coisas, e sai pela porta da frente. Ele chegou a ser detido no 56º Distrito Policial da Vila Alpina, como falamos, como mostramos, mas depois de ser encaminhado para a justiça ouviu as partes envolvidas e ele foi solto. Então... E aí, tá aí agora de novo e na maior tranquilidade. No máximo, ele vai fazer uma visita à delegacia e pronto. É impressionante, né? E amanhã ele apronta com outra, enfim, seguimos assim. Não tem punição, não tem punição, não tem punição para ninguém. E aí, complementando, em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que o Estado vem intensificando as ações de combate à violência sexual e que estimula a denúncia contra os agressores, disponibilizando 140 delegacias de defesa da mulher. Reforçou ainda que prendeu mais de 1.800 estupradores e 652 autores de outros crimes sexuais em 2019. No primeiro semestre deste ano, falou que foram 1.000 prisões. Tudo bem, beleza, aí tá aí a polícia fazendo a parte dela. Agora tem que ouvir a justiça, né? Exatamente. Porque o que adianta ter esse número expressivo de prisão, sendo que nesse caso foi lá e foi solto e fica por aí mesmo? A gente tentou encontrar a defesa do Sandro Marques da Costa, mas contato não conseguimos. Esquece. Valeu, Carol. Obrigado, viu? Obrigado, Sabina.